Olá, no programa de hoje trazemos para você dicas de beleza. Beleza, saúde, longevidade, é tudo que se quer. E para falar um pouquinho sobre o assunto, a nossa convidada hoje é a empresária Janaína Quintana, que vai nos dizer já qual é o seu trabalho. Tudo bem, Janaína? Tudo ótimo, doutora Eliane. Então, olha, gente, eu conheci a Janaína aqui, não é, pela sua beleza, pelo seu trabalho e pelos resultados maravilhosos que ela vem trazendo aí às suas clientes. E eu me tornei também uma cliente, não é, da Janaína. Fiz alguns procedimentos aqui, não é, no meu rosto. E eu quero dar essas dicas hoje aqui para você, porque eu gostei bastante. Mas antes, Janaína, me fala um pouquinho do teu trabalho. Então, doutora Eliane, hoje nós estamos aqui em Novo Hamburgo, né, na Avenida Vitor Hugo Kunz. Temos uma estética e uma academia de cursos também. Então, né, fazemos as duas coisas, ministramos cursos na área e também os procedimentos. Olha, e não é, a administradora desses cursos, não é, a mestre, professora aí, é a própria Janaína, não é? Também, na verdade, todas as profissionais que trabalham comigo aqui no estúdio, e isso foi um conceito que praticamente eu trouxe para cá há 2 anos e meio atrás, quando eu abri o estúdio. As profissionais que trabalham comigo, todas elas ministram curso na área delas também. Então, elas fazem o procedimento e elas também ministram curso. Ou seja, elas também aprendem através do curso e depois podem fazer seus próprios procedimentos aqui, ou se tiver um outro local de atuação também que queiram? Na verdade, normalmente eu contrato a profissional para fazer os procedimentos. E aí a gente treina essa profissional para ministrar os cursos. Olha, então elas já saem contratadas daqui. Exatamente. Tem coisa melhor, gente, não é? Trabalhar com beleza e ficar junto aí, não é? Dessa galera, vamos dizer assim, não é? Jovem, bonita e jovem de todas as idades, não é? Porque eu fiquei mais jovem aqui, não é? Com a Janaína. E eu quero que tu fales, então, assim, o que foi feito, não é? Eu, como disse, gostei bastante do resultado, foi só algo inicial, não é? Muito light aí, mas que eu adorei. E também gostei muito, Janaína, porque não são procedimentos invasivos, são procedimentos relativamente simples, digamos, mas que trazem um bom resultado, não é? Então, conta aqui para os nossos telespectadores o que foi a tua sugestão e o que tu fizeste aqui para dar uma melhorada na minha pele. Então, nós trabalhamos com estética facial avançada, né? Eu particularmente gosto bastante da área facial. E na doutora Eliane, então, né? Nossa pessoa linda, nós fizemos dermaplaning, microagulhamento com bioplacenta, BB Glow e a LED terapia. Daí, se tu quiser, eu posso explicar cada procedimento para que, né, os nossos espectadores também conheçam, ou às vezes a pessoa até já conhece, mas ela não sabe exatamente do que se trata. Bom, foram 4 procedimentos juntos na sequência, que levou em torno de 1h30, é isso? Exatamente. Bem, então, vamos começar. Qual foi o primeiro passo? Então, começamos higienizando a pele, né? Deixando essa pele ali preparada para que a gente começasse pelo dermaplaning. O dermaplaning, ele é um procedimento que, apesar de parecer novo, ele já é antigo, né? Ele era usado aí, na verdade, uma das famosas mais conhecidas que utilizava antes das apresentações, o dermaplaning, é a Marilyn Monroe. Então, não é de hoje, né? É um procedimento antigo, mas ele caiu nas graças agora, faz bem pouco tempo. Acho que faz uns 2 anos, assim, que se propagou aqui no Brasil o dermaplaning. Nada mais é do que a gente fazer uma esfoliação mecânica com uma lâmina bastante afiada na pele, para que a gente possa fazer toda a renovação celular. A gente acaba tirando a lanugem, que são esses pelinhos que nós temos na face, células mortas, todas as sujidades que, apesar, né, da gente influenciar e pedir que as nossas clientes façam skincare, tem aí, né, várias questões que influenciam para que a pele não esteja tão limpa. Então, com esse procedimento, a gente consegue uma limpeza mais profunda, porque já chega a ser uma esfoliação. E com isso a gente vai ter aí vários benefícios, estímulo de colágeno, né? E antigamente se usava muito antes de, essas famosas utilizavam antes das apresentações, porque a maquiagem ela tem uma melhor aderência na pele, livre
né, dessas sujidades, dessas células mortas e principalmente livre da lanugem. Bem, eu senti assim diferente, né? E apesar da lâmina afiada que ela falou, não é? É muito tranquilo, a mão é muito boa, não é? Que realmente tirou aquela camada mais superficial, apesar de ser mais profunda, né? Tecnicamente, mas que, olha, a gente fica espantado quando vê toda aquela camada, né? Sendo removida. E aí a gente entende, Janaína, por que às vezes tu usa um creme, né, às vezes de uma excelente marca e não vê muitos resultados, porque tem todas essas sujidades, como células mortas, enfim, né, que acabam não deixando esses produtos que fazem uma barreira e não adianta nada, não é? Exatamente. Bem, feito isso, né, nós passamos para o procedimento seguinte. Isso, que é o microagulhamento de bioplacenta. E é importante a gente ressaltar, doutora Eliane, que um complementa o outro. Então, eu preparei a pele, eu abri essa pele com o dermaplaning, teoricamente falando, né? Abrimos ela, preparamos ela, então agora a gente vem com o microagulhamento de bioplacenta. Nós temos 2 mecanismos de ação aí. O microagulhamento em si, que hoje nós utilizamos a Dermapen, não é mais como antigamente o Derma Roller, né, que era aquele rolinho com as agulhas. Tu até me comentou que tu sabia do que se tratava, né? Muita gente utilizou esse rolinho, mas hoje a gente tem uma caneta automatizada, né, que é a Dermapen, então a gente faz de uma forma muito mais leve, né? Antigamente eu achava muito agressivo, já fiz também, mas hoje, analisando melhor, era um procedimento bastante agressivo. Utilizamos a Dermapen, então, para fazer esse microagulhamento. Isso sozinho já estimularia colágeno, somente o microagulhamento. Mas a gente fez a utilização de bioplacenta de ovelha, porque a gente tem bioplacenta vegetal, do gado, né, seria a bovina, e a gente usa a ovina, que é da ovelha, né. Então, no 3º mês de gestação, é colhido lá da placenta da ovelha, um líquidozinho, ele é tratado, enfim, e a gente utiliza esse líquido na pele, né, na face. Por quê? Porque tem mais de 200 tipos de fatores de crescimento nesse líquido, né? Isso tudo, resumidamente, vai estimular muito mais colágeno e promover aí uma renovação celular. Clareamento de manchas, é extremamente eficaz para melasma, principalmente. Olha, realmente, né, melasma é uma mancha difícil de tratar, não é? Então, faz muito sentido tudo isso, né? Fica fácil de entender, né, que a própria abrasão, digamos, né, do microagulhamento estimule a produção de colágeno, dando mais firmeza à pele, né? E a penetração desses ativos, né, da bioplacenta, que faz com que haja uma renovação das células, pele nova, né? Crescimento de células novas, né? E um aspecto mais saudável, mais jovial também, não é? Sim, uma pele iluminada. É isso que a bioplacenta traz. Quem trouxe aí a ideia da bioplacenta foram as Kardashians, que inclusive hoje tem uma empresa aí de cosméticos famosíssima, né? Elas faturaram bilhões logo que lançaram a empresa. Então, realmente é uma técnica que funciona. Claro que não apenas em um único procedimento, né, doutora Eliane? Tudo a gente está falando de um tratamento, né? Assim como cabelo, unha, cílios, a gente precisa de uma manutenção na pele, né? E é isso que eu busco hoje, né? Deixar as clientes cientes de que não é um procedimento eventual. Precisa ser um tratamento. Sim, né? Como os cuidados, né, de rotina que a gente tem e com uma periodicidade talvez mensal? Então, na verdade, esses procedimentos especificamente falando de microagulhamento, bioplacenta e o próprio BB Glow, que é o que a gente vai falar a seguir, é 21 dias, é o intervalo ideal. E aí, o número de sessões vai depender muito. De 3 a 6 sessões para que a gente mantenha essa pele ali com um estímulo bacana de colágeno, mantenha essa pele hidratada, iluminada, né? Uma pele realmente viçosa, que é o que a gente busca. Verdade. Gente, nós falamos aí, não é, nos 2 primeiros passos. Logo depois dos nossos comerciais, nós voltamos, porque vamos falar aí do BB Glow, não é? Famoso, olha, eu fiquei encantada com o BB Glow. Mas continue conosco que nós já voltamos.
Estamos de volta hoje aqui no estúdio Janaína Quintana e ela está aqui conosco falando sobre beleza, cuidados de beleza e também sobre a oportunidade que você que gosta da área da beleza tem também de se tornar uma empresária ou uma profissional, né, desta área através dos cursos que a Janaína ministra aqui no estúdio Janaína Quintana. Mas eu tive o privilégio, né, de fazer, como eu disse no início, né, alguns procedimentos aqui e os primeiros passos, não é, como ela estava descrevendo. E agora vamos falar um pouquinho do terceiro passo. Foi o dermaplaning, depois o microagulhamento com placenta, bioplacenta. E o terceiro passo, Janaína? Foi o BB Glow, né? O temido BB Glow, na verdade, né, doutora Eliane? Porque o BB Glow, ele é uma técnica coreana. Ele chegou no Brasil, assim, com força, há uns 3 anos atrás. E foi uma polêmica, porque como se tratava de um mesossoro com carga pigmentária, o que se imaginou? Que ia fazer uma tatuagem com pigmento nessa face, e quando a pessoa pegasse sol, e quando, enfim, né, os dias fossem passando, a gente sabe que a tonalidade da pele muda muito, né, e durante o ano. E o que aconteceria? Ficaria manchado, aí tinha toda a polêmica do dióxido de titânio, que é o pigmento branco, né, que faria muito mal à pele e jamais, em tempo algum, depois de implantado, consegue ser retirado, né? Então, criou-se essa polêmica em cima do BB Glow. Só que o mesossoro que nós utilizamos, né, na nossa técnica e na maioria das técnicas hoje em dia é um mesossoro que ele tem 2% de carga pigmentária. A profundidade das agulhas da Dermapen, ela não atinge uma camada tão profunda da pele. Então, é um procedimento que fica na epiderme, né? A gente vai, sim, criar este efeito de BB Cream, que seria o sonho de todas as mulheres, era acordar com uma base no rosto, né? Mas isso, doutora Eliane, só acontece com o acúmulo das sessões e se a profissional não tiver um conhecimento da técnica e pesar a mão ali na hora de fazer o Dermapen. Se tu escolher alguém profissional, com certeza isso não vai acontecer. Então, nós fizemos, né, após a bioplacenta, o BB Glow, que é mais para tratar, estimular mais o colágeno e ter este efeitinho de BB Cream ali na pele, que é o nosso sonho. Ali é verdade, eu fiquei encantada, porque eu cheguei, né, em casa as minhas meninas, nossa, como tua pele tá bonita. Eu disse sim, fui lá na Janaína Quintana, né, daí elas disseram, não, mas tu tá de base, né? Eu disse, não tô de base, foi o BB Glow. Então, realmente, olha, é bom pra gente fazer antes de uma festa, né? Fica maravilhoso mesmo. Ou até pro dia a dia, não é? Onde a gente está com a pele, com aquele aspecto de base, assim, né? Maquiada. E aí, nós fomos para o último passo, não é? A finalização do BB Glow, doutora Eliane, é com a LED terapia, né? Então, a gente utiliza aí a máscara de LED na luz vermelha, né? Ela é antioxidante, cicatrizante, antibactericida, como a gente também microagulhou essa pele, a gente precisa proteger ela. E usamos o LED vermelho, que é para estimular o colágeno. Mais colágeno, além de tudo que a gente já fez, porque foi montado um protocolo, né, doutora Eliane? Hoje eu tenho trabalhado com uma dermoconsultoria. Primeiro eu avalio a pele da cliente, né, vejo ali o que de fato aquela pele necessita, porque eu não posso ter um protocolo para todo mundo, um protocolo universal, né? Então, identificamos que precisávamos trabalhar ali colágeno, né, linhas de expressão, um pouquinho de poro dilatado. Então, a gente fez um protocolo para isso. Então, era tudo com um intuito de estímulo de colágeno. Bem, a gente sabe que hoje as pessoas estão vivendo cada vez mais, não é? Então, eu creio que para se manter bem, né, e com aspecto jovial mesmo na terceira idade, né, vale começar desde cedo. Como a gente fala na geriatria, a partir dos 30 anos começa o processo de envelhecimento. Então, a gente já pode antes começar com prevenção, mas tem as pessoas na faixa dos 20, dos 40, dos 60, né, e até dos 80 hoje, né, tem muitas pessoas hoje que estão muito bem. Então, realmente, tem que avaliar uma a uma e fazer um protocolo específico para cada uma, não é
não vai ser igual para todas. E essa consultoria é muito importante, Janaína, porque, né, como tu disseste, não tem como ser igual para todos, não é? Exatamente. Hoje eu trabalho forte com um conceito aí que inclusive está na moda, que é o gerenciamento do envelhecimento. E aí o gerenciamento do envelhecimento para uma menina de 20 anos é de um jeito, 30, 40, 50, 60. Então tem que ter um olhar individual para cada cliente, né? O que aquela pele necessita. E um fator bastante determinante também é o que incomoda aquela pessoa. Porque às vezes o que eu tecnicamente olho e me incomoda, não é o que incomoda ela. E se não incomoda ela, tá tudo certo. Se ela está bem com aquilo, né? Às vezes a pessoa, eu posso olhar, por exemplo, e achar que a pessoa tem olheira. Mas não é aquilo que incomoda ela, é a linha na testa, é o bigode chinês, é a papada. Então, tem várias questões aí que a gente tem que sentar e conversar com a cliente, para que a gente possa chegar a um tratamento adequado. E alinhando as expectativas da cliente com os resultados que eu de fato consigo entregar, né? Porque nós somos mulheres ansiosas, queremos tudo para ontem e às vezes a cliente vem com a certeza de que naquele único procedimento ela vai resolver um problema da vida, né? Muitas vezes um melasma, muitas vezes linhas de expressões ao redor dos olhos, mas é um tratamento, né? Um gerenciamento realmente, né? Sim, um dia essas ruguinhas vão voltar à medida que o tempo avança, né? O processo do envelhecimento, né? Então tem que se manter. Mas, Janaína, eu fico aqui empolgada para falar de todos esses procedimentos, porque tem muita coisa bacana, gente. A gente falou hoje de rosto, mas vamos descendo um pouquinho, pescoço, colo, abdômen, coxas, bumbum, nossa, tudo, né? Tudo, não é só facial. Sim. Tem que realmente se fazer um gerenciamento global aí, não é? Da sua beleza e da saúde, da pele, do corpo, enfim. Bem, tem realmente coisas maravilhosas e o bom que não são coisas invasivas, né? Muitas coisas delas, como foi, aí fiquei 1h30 aqui, fiz os 4 procedimentos e saí daqui, voltei à rotina, né? Só que com um aspecto mais jovial, a pele mais bonita, Janaína. Bem, eu quero te parabenizar, né, e enfatizar, não é, que você que deseja trabalhar, não é, com beleza, ou precisa, né, dar uma melhorada aí no seu shape, ou mesmo fazer prevenção, venha conversar com a Janaína. Ela é maravilhosa, uma super profissional, né, porque estás realmente aqui na frente. Se não fosse, não estaria aqui com a gente no programa, não é? Então, olha, vale muito a pena, né, fazer uma avaliação da sua pele, do rosto, do corpo, né? E eu já comecei, né? A gente tem que começar o quanto antes. Bem, Janaína, parabéns pelo teu trabalho, né? Muito maravilhoso, o incentivo que tu fazes aí às pessoas também, não é? Tanto para se cuidar, quanto para aquelas que desejam ter uma renda extra aí, não é? Quem sabe até aos finais de semana, não é? Começando. Então, está aí para você. Muito obrigada. Queres deixar ainda um recado final para quem nos assiste? Então, doutora Eliane, na verdade é isso, né? Eu tenho trabalhado muito forte com a questão da dermoconsultoria, que é essa avaliação individual, né? O slogan, inclusive, da dermoconsultoria é cuide da sua pele, ela vai te representar por muitos anos. E é exatamente isso, né? Às vezes a gente cuida de várias coisas e da pele a gente esquece, né? Mas é o nosso cartão postal, assim como o nosso sorriso. Então, né? Entre em contato aqui com o estúdio pelo Instagram ou pelo WhatsApp, né? Não sei se a gente pode deixar o Insta. Pode, vai estar aqui na nossa tela também, mas podes falar já. Sim, é o @JanaínaQuintanaDias, que é o Instagram aqui do estúdio. Então, lá a gente posta procedimentos, cursos, né? O estúdio já formou mais de 1.000 alunas, né, entre todas as profissionais que já trabalharam comigo. Então, temos certificação internacional em algumas técnicas. Eu já saí, inclusive aqui do Rio Grande do Sul, já fui para Londrina ministrar curso lá também, de jato de plasma. E tem 1 milhão de coisas aqui, 1 milhão de procedimentos, de cursos, e a gente trabalha não só com a região aqui, né? Eu já tive alunas que vieram de Santa Catarina fazer curso comigo e com outras profissionais também, então vai ser um prazer receber, com certeza.
Ali, por falar em ministrar cursos, vou dar uma dica pequenininha aqui, né? Entre em contato com o pessoal, porque às vezes precisam de modelos para fazer, para ensinar, não é? E isso é muito legal também, não é? Uma coisa bem bacana, você quer conhecer ou quer, né, ser brindada, não é? Com esse privilégio, né, de ser uma pessoa que está, digamos, acessível ali para, né, ser ensinada, não é? Como na medicina também, não é? Nós fazemos isso. Então, deixa essa dica para você, não é? Muito obrigada, Janaína, e até breve, não é? Quando estaremos trazendo aí mais dicas para os nossos telespectadores. Até lá. Até, eu agradeço então a oportunidade, doutora Eliane, e enfim, né, que estão todos convidados a virem conhecer o estúdio e a conhecerem a página também, porque a gente divulga muito do nosso trabalho lá. Muito obrigada pela oportunidade. Verbo.